Lucas 22, 31. Simão, 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 eis que Satanás vos clamou, ou reclamou, para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Eu, porém, intercedi por ti, para que a tua fé não desfá. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, anima eles na fé, ajuda eles na caminhada. Marcos 14, 27, rápido. Marcos 14, 27, vou ler todos os versículos, depois eu prego. Eu não gosto de fazer isso não, mas por causa do tempo tem que ser. Marcos 14, 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, quem disse? Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim disseram todos. Vai Mateus 26, 31. Meu Deus. Então Jesus lhes disse: essa noite todos vós escandalizareis comigo, porque está... Vai no versículo 37. E levando consigo Pedro, quem? E aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando lá para encontrar os discípulos, achou-os dormindo. Como é que os discípulos estavam? E ele disse a Pedro, não foi à toa que ele disse a Pedro, presta atenção, ele direciona agora a palavra a Pedro: então nem uma hora pudeste orar comigo? Não tem Pedro jurando que ia até a morte? Não tem Pedro jurando que estava disposto até morrer com Jesus? Jesus só levou para orar e deixou claro: eu estou angustiado até a morte, está doendo. Sabe o que começa está querendo dizer? Hoje eu precisava da sua ajuda, hoje eu precisava do seu apoio, porque tem dia que até o mestre sucumbe. Tem dores que são tão violentas que até quem é o pai das emoções sente a dor. Ele sentiu o peso da humanidade sobre ele, ao ponto que ele sangrou sangue, suou sangue. Pensa. E aí o time dele, a equipe dele, os amigos dele, os irmãos, vê que ele leva 3, ele seleciona, pensando assim: são os 3 mais feras, são os 3 mais fechamento, pau para toda a obra, como diz o mineiro. Ele ficou orando 1 horinha. Você vê que a oração dele é de dor: pai, passa de mim esse cálice. Jesus veio para cumprir isso, para beber desse cálice. E agora ele está dizendo: pai, passa de mim esse cálice. Quem pede para o pai passar o cálice é Jesus, mas o Cristo logo se revela. Alguém entendeu? Jesus como homem ora: pai, passa de mim esse cálice. Jesus como Cristo vai e conserta, mas todavia, seja feita a sua vontade, não há.
O maior desafio do ministério, irmão, não é ter talento, não é ter unção, não é ter dom. É renunciar às suas vontades para cumprir o que Deus quer. Anote isso, porque talento você tem. E às vezes tem até demais. Unção você tem. Capacidade você tem. O que nos falta é a disciplina de falar: hoje Deus não quer que eu faça isso. O que nos falta é a disciplina de passar pelos processos que Deus quer que a gente passe. Porque isso dói, isso machuca, isso tira o prazer de viver, tira a nossa motivação. E aí a gente foi ensinado e pautado desde criança que a vida você está aqui é para curtir, para ser feliz, para ser... E nem sempre é assim. Nem todo dia dá para ser assim. E temos que ter maturidade de entender que isso é a vida. Sabe por que existem os dias ruins? Pergunta por quê? Para você descobrir quais são os dias bons. Sabe por que existem os dias tristes? Para você descobrir qual é o dia alegre. Se todo dia for alegre, você cai no tédio de achar que a vida é uma mesmice. Vai por mim, irmão. Vai por mim. Tem coisa que é necessária para a gente aprender a dar valor. Sabe por que no início do ministério a gente passa tanta prova, tanta luta, tanta guerra, tanta dificuldade? Porque na hora que Deus abençoa, Ele não abre torneira, Ele estoura cano. Deus, quando começa a abençoar, Ele não abre torneira, Ele estoura cano, vem de todo lado. E se você não estiver pronto, não lembrar de onde Deus tirou, não lembrar de cada processo, de cada dificuldade, você se perde. Fica vaidoso, arrogante, soberbo, metido. Isso quando não fica carnal, tarado, pensando que é Brad Pitt. Speed de Caimon Remo, Speed de Caimon Remo, Caio Castro. Você tem que lembrar quem que você é, irmão. Me ajuda. Existia um personagem na igreja de Jesus que era terrível, o tal de Pedro. Pedro é impossível, é sanguíneo. Pedro é aquele que fala sem pensar. Fala que está junto, fala que pode contar comigo. Eu sou fechamento, sou seu brother. E Jesus tinha acabado de falar para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar a sua alma. Olha para mim. Por que Satanás pediu de Pedro e não pediu de João? Por que Satanás pede para peneirar Pedro e não pede Tiago, Felipe, Natanael e tantos outros da igreja de Jesus? Mas logo Pedro, irmão, Jesus não falou isso para os discípulos, ele falou diretamente para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para te arrebentar. Eu intercedi por vós. Eu tive que fazer uma vigília de oração, Pedro, para você não sentir a guerra. Só que Pedro era arrogante, olha para mim. Pedro era autossuficiente. A pior coisa que existe para um espiritual é se tornar autossuficiente espiritual, pensando que não, Satanás já era. Que negócio de cilada, que negócio de armadilha, que negócio de queda, que negócio de seta, que negócio de dardo. A pior coisa que existe para um homem de Deus é caminhar com Jesus e ter revelações de quem é o Cristo, e andar sobre as águas, experimentar milagres que nenhum outro experimentou, porque isso vai te fazendo parecer um super-herói. E Satanás está te vigiando, ó. Você acha que hoje, vou dar um exemplo hoje, para você entender o que eu estou pregando. Satanás está mais enfurecido com quem para tentar derrubar? Se ele fosse escolher alguém para derrubar hoje, quem que ele escolheria aqui hoje? Ou eu, ou Samuel, ou Léo, ou os meninos da Boas Novas. Por quê? Está em evidência. Estão no palco, estão no altar. Está sendo filmado, está sendo visto. Você imagina a queda de um homem desse? Você imagina o fracasso de um homem desse? Você imagina a falha? Tudo que foi pregado vai por água abaixo. Metade aqui fala assim: desiludi. Gostava tanto dele, via tão Deus nele, achava ele tão sério, achava ele tão coerente, achava ele assim tão cheio de Deus. Como é que pode? E muitos não vão ter maturidade para lidar com isso. É assim ou não é? É assim ou não é? Satanás está pedindo para peneirar Pedro, porque Pedro teve revelação. Toda pessoa que tem revelação incomoda o inferno. Fala de novo. Toda pessoa que tem revelação incomoda o inferno. Pedro foi o único que se manifestou e falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí depois os discípulos ficam concordando com ele: é isso mesmo, é o Cristo.
Mas quem respondeu, quem tomou atitude, quem tomou frente foi Pedro. Você pode ver que Pedro foi o único que experimentou o milagre que nem Moisés experimentou. Me pergunta qual? Moisés abriu o mar, Pedro andou sobre ele. Você imagina o peso espiritual que existia sobre esse tal de Pedro. Imagina como é que o inferno falava assim: nós vamos arrebentar esse cara, nós vamos destruir a vida dele. E o Satanás, irmão, ele fica só assim, ó. Satanás não tem pressa. Posso falar um negócio aqui? Fala, pode. Satanás costuma colocar a câmera onde você acha que não tem câmera, viu? Ou pode ser o próprio Deus. Mas como eu quero crer que Deus não expõe um pecado de ninguém, Satanás costuma tirar print, viu? Denzel Washington deu um conselho para Will Smith, um homem experiente, um homem vivido, ganhador de Grammy, ganhador de Oscar, aclamado, mas um genuíno cristão. Para quem não sabe, Denzel Washington é um cristão genuíno. Denzel Washington tentou avisar Will Smith: o diabo, ele gosta de aparecer no dia da festa. Ele gosta de estragar o dia da festa. Mas sabe quando parece que entrou aqui e saiu aqui? Porque já que eu sou o ganhador, já que eu sou o famoso, já que é o meu momento, a gente costuma acreditar que Satanás não tem esse poder. Estou preparado, fui forjado, estou maduro o suficiente. E aí no dia, o Will Smith nunca tinha ganhado Oscar, apesar de ser um sucesso, ele nunca tinha ganhado Oscar, seria o primeiro. O diabo usa um humorista que precedeu ele, que fez a abertura para ele, que já era um arquirrival dele e que já tinha um problema pessoal com ele. O diabo é sujo, irmão. E esse arquirrival, esse homem que já tinha um desafeto com Will, debocha de um problema de saúde da esposa do Will. O Will, no ímpeto, na emoção, ficou cego. Eu não julgo ele, talvez eu faria o mesmo, tá? Não estou julgando ele, não estou dizendo que eu sou melhor do que ele, porque eu nunca estive lá, e eu conheço os meus ímpetos. Ele desce uma escada na frente de todas as celebridades do mundo e dá-lhe uma tapa na cara daquele homem. Para muitos foi homem, para muitos foi macho, para muitos ele fez o que tinha que ser feito. E se eu fosse sincero e não for hipócrita, não julgo ele não, tá? Mas tem momento que pode te custar muito. Não apaga, não volta, ninguém esquece. Tanto não esquece que tem aqui um rapaz lá de Carangola falando para mais de 1000 pessoas sobre o fato que aconteceu lá não sei aonde, para te mostrar como que as coisas marcam. No dia da festa, no dia da celebração, foi o dia para mim que ele mais teve dificuldade para dormir. Existem 2 processos em quem vai prosperar. Fala, entrega. Primeiro é o desafio de prosperar. O primeiro desafio é se tornar um sucesso. Mas aí nasce o segundo desafio: como não se perder e não se corromper com o sucesso. Só que muitos acreditam que chegou e que não precisa mais fazer nada, seja na empresa, seja no casamento, seja no ministério, no altar. E eles esquecem que tem alguém de olho, só contando os dias e as horas de nos expor à vergonha. Jesus tentou avisar: Pedro, eu roguei por você,
Eu vou contigo até a morte. Pedro, eu vou te falar uma palavra profética. Antes que o galo cante 2 vezes, quantas vezes que o galo ia cantar? Então isso mostra na Bíblia que o galo é profeta. Um atropelo do profeta galo. Atropelou o urubu. Vou fazer o quê? Desculpa os irmãos carioca. E a raposa? A raposa é um animal astuto. Fica ligado com a raposa. O galo põe profeta no lugar. O galo nem cantou 2 vezes, Pedro já tinha negado 3. Quero que você entenda algo. Pessoas empolgadas é um problema. Porque pessoas empolgadas, do mesmo jeito que ela empolga para o bem, ela se empolga para o mal. Ela se emociona, chora, te abraça, te beija. Se você frustrar esse choro, essa emoção dela, ela fala mal. Porque elas são emotivas, elas são descontroladas. Pedro era descontrolado. Jesus estava tentando tratar isso no Pedro, mas Pedro não ouvia. Jesus ia ser Pedro, ia ser preso. O que Pedro fez? Alguém lembra? Jesus estava tentando avisar: Satanás está doidinho para te pegar. Satanás está doidinho para te achar. Eu estou intercedendo por você, mas você não está ajudando. Me ajuda aí, Pedro. Pedro arranca uma espada, irmão, e dá na cabeça de Malco. Ele deu para matar. Ninguém mira na orelha. Malco, para mim, ele fez assim, ó, rápido. Só deu aquela lambida. Aí Malco ficou procurando: cadê minha orelha? Cadê minha orelha? Estou te falando. Aí Jesus pega a orelha de Malco. Aí, o maior milagre não foi colar a orelha. Pergunta qual foi? Apagar a cena. Eu tenho para mim que naquele momento Jesus rebobinou a fita e começou de novo, sem eles perceberem o que tinha acontecido. Porque, irmão, Pedro ia morrer na hora. Eu estou falando dos soldados romanos, estou falando do melhor exército que existia na época. Como que você tira uma arma para uma polícia, para uma autoridade, e vai ficar impune? Vocês estão aí? Diga amém. Jesus olha para Pedro e Pedro, quem com ferro fere, está na Bíblia, isso não é jargão popular. Quem com ferro fere, com ferro será. Agora sabe o que eu acho mais lindo? Me pergunta o quê? Jesus não tomou a arma de Pedro. E você acha isso lindo? Acho. Por quê? Porque Jesus nunca vai tomar aquilo que você quer insistir em segurar. Você errou, o máximo que ele vai te fazer é te exortar, te dar um conselho. Ele não vai tomar a causa do erro. Está viciado em pornografia? Eu vou quebrar o computador. É melhor que quebre mesmo, porque Jesus não vai fazer nada. Ele vai continuar funcionando, vai continuar ligando, vai continuar... preciso falar. Jesus não interfere no livre-arbítrio. Caso contrário, o argumento seria: quem é santo porque Jesus ajudou ele a ser santo. E quem é pecador, não, eu sou pecador porque Jesus não usou para mim como usou com você. Porque se Jesus tivesse feito comigo o que ele fez com você, eu não seria assim. Então, para não ter essa conversa fiada na cabeça de Deus, porque Deus é justo juiz, Ele te dá o livre-arbítrio. Você é refém das suas escolhas. Você se torna eternamente refém das suas próprias escolhas. Tem como transferir? Porque se você, porque se o pastor, porque se o Espírito Santo, porque se o anjo. Não, está contigo. É com você a conversa. Gente madura entende, o problema sou eu, não é ninguém. Pedro não. Pedro era cheio de si. O que aconteceu? O galo cantou. Fala, o galo cantou. E Pedro nega Jesus. Pedro faz o quê? Pedro agora fica desolado. Estou terminando. Pedro fica acabado. Porque tenta imaginar para você uma frustração tamanha. Que frustração? De ter decepcionado a pessoa que mais acreditou em você. Uma frustração de não ter como corrigir. Por quê? Porque ele morreu. Não tem como mais eu provar para ele que ele mudou, que eu mudei. Como que eu vou provar para ele que eu mudei? Como que eu vou provar para ele que eu amadureci? Como que eu vou provar para ele que eu não sou mais o mesmo? É difícil.
Então Pedro agora está frustrado. E toda pessoa frustrada, ferida, machucada, ela tem uma tendência em voltar a fazer o que ela fazia antes de conhecer Jesus. Quer que eu fale mais devagar? Quer que eu repito? Repeat please. Ok, my friend? Yes? Speak. Presta atenção. Toda pessoa frustrada, machucada, ferida, decepcionada, ela tem uma tendência em voltar a fazer o que ela fazia antes de conhecer Jesus. Pastor, não entendi. Pedro vai para Galileia, vai para onde? Mas ele não foi para encontrar Jesus. Ele foi para voltar a pescar. Porque ele perde a referência de liderança. Porque ele perde o norte. 3 anos andando com o maior líder, 3 anos andando com o maior mestre, 3 anos sendo provido, e quando não tinha comida ele fazia aparecer. E agora eu não sei fazer mais nada. E ainda além de não saber fazer mais nada, eu traí meu propósito, eu traí meu chamado, eu traí aquilo que Deus confiou em mim. Então a tendência de Pedro é voltar a pescar. E a Bíblia fala que ele estando no mar junto aos discípulos, ele fala: vou pescar. Vem comigo. Ele entra dentro do mar. Pescaram à noite. Pedro não está fazendo isso de forma despreparada. Pedro era pescador profissional. Se eu sou profissional, eu preparo o barco, preparo a rede, avalio a lua, avalio a maré, a estação, a época do ano. É época de dar peixe, é época que eles escondem, é época que o cardume vai para outro lado, é época que eles estão procriando. Que época é? Pedro sabia, essa época é boa para pescar, vou pescar. Ele se lança ao mar e nada pescou, nada pescou, nada pescou. Foi a noite mais frustrante de Pedro. Me pergunta por quê? Porque ainda que você seja profissional, fora do seu propósito, você não produz. Vou falar de novo. Mesmo que você seja excelente profissional, quando você está fora do seu propósito, o céu se fecha e a terra não responde. Você quer ver um negócio que acelera resultado é encontrar seu propósito. Quando você está dentro do seu propósito, mas até que ia dar errado, passa a dar certo. É assim, não é? É um negócio de doido. Tudo acontece. Você está fora do... Irmão, João Batista, ele foi profeta no deserto da Judeia, lugar quente, árido, seco, e as águas do Jordão eram sujas. Mas ele estava cumprindo o propósito. E quando João está cumprindo o propósito, olha para mim, quando João está cumprindo o propósito, a Bíblia vai dizer que multidões e multidões saíam de Jerusalém e desciam até a Judeia para ouvir João. Tem alguém que diga amém? Mas quando João foi para o palácio, perdeu a cabeça. Quando João ousou encarar Herodes, pastor, mas ele foi profeta, mas ele não foi chamado para ser profeta no palácio. Ele foi chamado para ser uma voz que clama no... Sabe o nosso problema? A gente prospera no deserto, em um lugar simples, com um povo simples, mas não pode ver um palácio. Se os seus amigos que te ajudaram a chegar onde você está não conseguem te acompanhar profissionalmente, manter eles como amigo, não troca não. Não conte com eles profissionalmente, mas como amigo você precisa contar, porque eles foram seu amigo na hora que você precisou, porque talvez eles ajudaram a forjar seu caráter, porque talvez eles que testificaram que você era um escolhido, talvez eles que te deram feedback, talvez eles que te criticaram, talvez eles que abriram porta. Só que a gente tem uma mania, depois que a gente prospera no deserto, quer ir para o palácio. Quem está pegando? Pedro está no mar, volta para a areia. Quando ele chega na areia, abre comigo rapidinho. João capítulo 21. João capítulo. É o último capítulo do último evangelho. É a última aparição de Jesus. Olha para mim. É o último momento do Cristo na terra. Estou terminando. Mais 6 minutos eu concluo. Vamos ler? Mas ao clarear, versículo 1. Depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar. Junto da onde?
de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Quem estava na praia fala Jesus. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: olha, irmão, olha que resposta seca, ignorante e fria. Não está vendo que a rede está vazia? Não está vendo que infelizmente não pescamos nada? Jesus é irônico, irmão. Jesus tem um senso de humor terrível. Jesus sabe pegar a gente. Olha comigo. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. O problema não é a equipe, o problema não é o barco, o problema não é o mar, o problema não é a rede. Era o mesmo mar, a mesma equipe, a mesma rede. Qual era o problema? Pergunta qual? Faltava uma palavra. Pedro nunca andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra. Tenta andar sobre as águas. Tenta. Sobre a tua palavra eu irei. Sobre. Eu estou sobre o tapete. É isso ou não? É isso ou não? Então sobre a tua palavra. Tenta andar sobre as águas. Tanto é que o texto vai dizer assim: quando Pedro parou de olhar para Jesus, ou seja, parou de olhar para a palavra, para o verbo, o que aconteceu com ele? Então Pedro não sabe andar sobre as águas. Só tem um lugar que a gente sabe andar. Sobre a palavra a gente vive milagres. Sobre a palavra a gente vive coisas extraordinárias. Sobre a palavra a gente faz coisas que ninguém fez. Sobre a palavra até aquilo que era impossível se torna possível, irmão. Você não precisa andar sobre as águas, você precisa de uma palavra. Deixa eu terminar. Quando a rede encheu, olha o que aconteceu. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: João, irmão, quando eles lançam a rede do lado direito, bateu tarrafa do lado direito do barco, deu uma sacudida, deu, quando ele fez assim, quando firmou, irmão, estava lotada. Olha para mim, João na hora: Pedro, você não viu Pedro? Você não viu quem é Pedro? Só pode ser Jesus. Quem é que dá uma palavra assim e aquilo que era impossível se torna possível? Quem é que dá uma palavra e tudo que não existia, do nada se faz tudo? Quem é que dá uma palavra que logo na mesma noite que eu estou frustrado, decepcionado, chorando, pensando em tirar minha própria vida, no outro dia eu recebo o melhor notícia da minha história? Quem é que tem o poder de pegar o pior dia da minha vida, o pior momento da minha vida, e se tornar no meu maior testemunho, nas minhas melhores canções? Só tem um que pode fazer isso. Ele está aqui hoje. Ele está mandando dizer para alguém: volta lá. Volta lá onde você foi humilhado. Volta lá onde você foi frustrado. Só que agora você não vai voltar na força do seu braço, nem na sua vaidade, nem nas suas frustrações, nem nos seus medos. Você vai voltar agora debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra. Como assim, pastor? Agora eu estou aqui por um propósito. Agora eu estou aqui para ser fiel a Deus. Agora eu estou aqui para honrar o nome do Senhor. Eu te garanto, vai dar certo. E a peixe, vai cair peixe, vai encher peixe, vai lotar de peixe. A sua rede que estava vazia, a sua rede que estava dando errado, a sua rede que não tinha multiplicação, que não tinha crescimento, a sua conta que não avançava, a sua empresa que não prosperava. Eu estou dizendo, querido, que o mesmo Deus de Pedro, o mesmo Deus de João, de Tiago, dos filhos de Natanael, eu estou dizendo, irmão, que o mesmo Deus deles é o Deus que está aqui hoje, é o Deus dessa igreja, é o Deus dessa casa, e está dizendo: eu sei aonde está o peixe, eu sei aonde está o cardume, eu sei aonde está a colheita, eu sei aonde estão as multidões. Será que tem alguém que crê, irmão, que do dia triste, do dia terrível, da noite de dor, no outro dia a alegria pode vir logo pela manhã? A alegria pode vir logo pela manhã. Será que tem alguém que crê nisso, meu filho? Então pula dessa cadeira e dá um glória. Suas
Só para terminar, a banda ajeita aí, deixa tudo no jeito. Pedro, quando vê a rede cheia, sabe o que ele faz? Olha para mim. Ele não ficou puxando rede, não. Ele não ficou caçando peixe. Cadê os peixes? Não. O texto vai dizer que ele larga a rede e sai nadando desesperadamente para ter um encontro com Jesus. Pedro é uma geração linda, me pergunta qual, que está mais preocupado em conhecer Jesus do que com o resultado. Tem gente que não largaria essa rede por nada. Não, rapaz, nós sofremos demais, a noite toda sofrendo. Agora que nós pescamos, Pedro não queria nem saber de peixe. Pedro não precisava de peixe. Peixe tem todo dia, peixe tem toda hora. Ele só queria, irmão, o perdão daquele que um dia ele abandonou. Ele só queria poder olhar no olho de Jesus e falar assim: você me perdoa? Só que, por isso que eu amo Jesus. Olha para mim, deixa eu terminar. Pode passar, terminando agora. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. Pode passar. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e em cima o quê? E havia também pão, e havia também o quê? Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Vinde e... Olha para mim. O que Jesus tinha pedido para os discípulos na primeira aparição? Tem alguma coisa para comer? E eles: não. Então vai lá. Quando eles voltam, o que tinha? Jesus não precisava do peixe. Mas às vezes é na prática do ordinário que ele se revela. Às vezes é na prática do comum, do dia a dia, que você fala assim: espera aí, o que aconteceu aqui não pode ser comum. Isso aqui não pode ser comum. Você tem uma igreja abarrotada de gente ontem na quarta-feira gravando um DVD, o povo está cansado. Chegar na quinta-feira e ter de novo uma igreja abarrotada, isso, na mesma cidade, isso não pode ser comum. Olha para mim. Enquanto você está indo buscar, o que você está indo buscar, ele já está assando. Sabe por que nós estamos perdendo muito tempo na vida? Porque nós estamos indo ao alto mar procurar coisas que Jesus já tem pronto. Deixa eu terminar. Mateus, me ajuda a encenar. Fica aqui na frente aqui. Isso. Olha o texto. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Perguntou a quem? Então a conversa agora é particular. Jesus pega Pedro. Pedro está com saudade. Pedro tinha abandonado, para não dizer traído, porque ele negou Jesus 3 vezes. Não conheço esse homem, nunca tive com ele. Pedro negou. E Jesus sabia que Pedro não queria peixe, só queria a sua presença, só queria o seu perdão. Quantas vezes que Pedro negou? Quantas vezes que Pedro negou? Pedro, tu me ama? Empresta um microfone aí, pode emprestar. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Uma. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Duas. Pedro, você me ama mesmo? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que agora você vai responder assim: o Senhor sabe que eu te amo, não como o Senhor me ama, mas eu te amo. Pode falar. O Senhor sabe que eu te amo, não como o Senhor me ama, mas eu te amo. Segura. Porque Jesus pergunta assim: Pedro, tu me ágape? Em grego é ágape. Tu me ama incondicionalmente? Pedro responde: eu te fileus. Eu te amo, mas é um amor que eu não tenho coragem de morrer por você.
Pedro, tu me ágape. Pedro, tu me... Por que Jesus pergunta 3 vezes? Para cada vez que você negou, eu vou te dar uma oportunidade de reconciliação. Para cada vez que deu errado, eu vou te dar uma oportunidade de reconciliação. Para cada vez que você fugiu do propósito, eu vou te dar uma resposta, uma pergunta, uma interrogativa, para ver se você amadureceu. Olha para mim. Jesus só queria saber uma coisa de Pedro. Me pergunta o quê? Se ele tinha amadurecido e parado de ser prepotente. Porque há pouco tempo atrás ele dizia: eu vou contigo até a morte. E agora, como ele sabe que não tem mais condições de ir até a morte, ele para de ser hipócrita, para de pensar acima do que é, e ele fala: eu até te amo, mas não no nível do que você me ama. Aí Jesus fala assim: agora você amadureceu. E já que você amadureceu, Pedro, cuide das minhas. Olha para mim. Aonde foi o chamado de Pedro? Quando ele era ninguém. Aonde foi o chamado de Pedro quando ele era ninguém? Ele estava pescando. E Jesus falou para Pedro: Pedro, tu não é agora mais pescador de peixe, eu te faço pescadores de... Jesus escolheu um cenário para se revelar a Pedro de novo. Me pergunta qual? O mesmo do início. O mesmo do início. Você pode mudar. Você pode se perder na caminhada. Você pode cometer alguns equívocos no seu chamado, na sua história. Mas o mesmo Jesus que te prometeu lá atrás, o mesmo Jesus que você conheceu há 20 anos atrás e que te fez uma promessa, o mesmo Jesus que disse que faria, deixa eu te falar uma coisa, irmão, não importa quantas vezes forem necessárias, Ele sempre vai atrás de você para dizer assim: eu acredito em você, eu acredito em você, eu acredito em você. Eu só quero saber se tem algum Pedro aqui hoje que precisava de uma voz de confiança, de uma voz de autoridade, de uma voz de afirmação para dizer: o plano ainda está de pé. Bate na mão de 2 pessoas, me ajuda a pregar, e fala para essa pessoa: o plano de Deus ainda está de pé, o plano de Deus ainda está de pé. Me ajuda a pregar: o plano de Deus ainda está de pé.